breakdown. Breakdown. Until you break down. Olá pessoal, aqui é Matheus. Antes de dar início ao vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Assim você me incentiva a produzir novos conteúdos. Neste vídeo, eu falarei sobre algumas funcionalidades nativas da linguagem JavaScript, só que implementadas para serem utilizadas no PHP. Essas funcionalidades, se vocês forem pesquisar no YouTube, né, vocês não vão encontrar praticamente nada, né, ou ninguém falando sobre como utilizar isso no PHP. Pensando nisso, né, e como eu gosto dessas funcionalidades, eu implementei um meio, né, de você utilizar isso através do PHP. Basicamente, eu vou estar falando sobre timers, promise, async await e thread, né, processamento paralelo. Basicamente, aqui eu vou clonar esse repositório, abrir aqui meu chão. Eu vou iniciar aqui o Apache, né. Lá dentro da pasta htdocs eu vou fazer o clone, né, do repositório. Pronto, aqui terminou a clonagem, certo? E eu vou estar falando sobre cada uma dessas funcionalidades. Basicamente aqui eu vou criar um arquivo, né, de exemplo.php. Pronto, vou abrir essa pasta no Visual Studio Code. Como é um script de PHP, eu preciso escrever aqui, né, no início. Vou ativar aqui a funcionalidade dos ticks. Então, vou colocar aqui declare tick igual a 1. E eu preciso incluir, né, a biblioteca para utilizar, né, timers, promise e tal. Então, eu venho aqui, ó, dentro da pasta, tem uma pastinha chamada lib. E eu preciso chamar esse arquivo aqui, code.php. Então, basicamente aqui eu vou copiar o caminho relativo e escrever aqui, ó, require once, colo o caminho, né? Inverto essas barras aqui. Até o momento é isso, né? Então já incluí, já tive os ticks, então agora eu já consigo utilizar todas essas funcionalidades aqui. Primeiro eu estou falando sobre timer. Basicamente, os timers permitem com que eu agende, né, uma execução de uma função após um determinado período de tempo. Então, para vocês entenderem, eu vou escrever aqui, ó, OK, e vou rodar esse script aqui lá no terminal. Então, vou abrir um terminal aqui embaixo mesmo. E eu, para rodar esse script, eu vou digitar o PHP e o nome do arquivo, né, que é exemplo.php. Então, como vocês podem ver, ele mostrou aqui OK, né? Mas eu quero que esse OK seja mostrado após o período de tempo de 1 segundo. Então, eu poderia utilizar aqui, ó, a função setTimeout, onde eu especifico um callback, né, uma função anônima, e o período de tempo que eu quero que esse OK apareça. Né? Então, eu vou colocar aqui 2 segundos. E a mensagem que eu quero fazer dentro desse callback. Pronto. Se eu executar dessa forma, percebam que não ocorreu nada. Por quê? Porque como o PHP funciona diferente da linguagem JavaScript, né? No caso o PHP não tem um event loop nativamente, então essa biblioteca aqui ele cria uma espécie de event loop, né? Debaixo do spam. Então eu preciso chamar aqui, ó, o work wait. Chama essa função aqui abaixo. E agora esse meu código vai funcionar perfeitamente. Aqui, ó. Então, após 2 segundos ele vai mostrar aqui OK. Certo? Então se eu tivesse 2, então daqui o tempo eu vou colocar aqui OK1, OK2. Percebam que primeiramente ele vai mostrar OK2, depois OK1, porque como esse daqui tem um tempo maior, né, ele vai ser chamado depois. Então, vou executar OK2, OK1, certo? Não ficou um embaixo do outro, né, porque eu não coloquei uma quebra de linha. Né? Vou colocar aqui um /R/N, né, com PHP EON, né, que faz a mesma coisa. Então eu poderia ter várias funções disso daqui. Eu poderia ter aqui abaixo um terceiro aqui, um OK3, certo?
vai funcionar perfeitamente. Ele vai seguir o tempo. Como vocês puderam ver, essa função aqui, setTimeout, ela só é executada uma única vez. Se eu quiser repetir essa ação, eu vou só trocar no caso de setTimeout para setInterval. No caso, a cada 2 segundos, essa função vai ser chamada. Então, vou executar aqui novamente, né? Só apagar aquele 3 aqui para não ficar com muita saída aqui no terminal. Vou limpar aqui o terminal, executar novamente. Como vocês podem ver, ele mostrou OK2. E agora, a cada 2 segundos, ele vai ficar mostrando OK1. Então, como vocês podem ver, esse script ele nunca vai terminar, porque ele sempre, após o período de tempo de 2 segundos, vai ser chamado essa função. Né? Então, ele vai ficar sempre aguardando dar o tempo para poder chamar. Basicamente é assim que funciona o setInterval e o setTimeout. O timeout somente é chamado uma única vez, o interval a cada período de tempo. Agora vou estar mostrando a vocês como vocês podem estar cancelando tanto um setTimeout como um setInterval. Para eu cancelar um setInterval, eu posso atribuir ele a uma variável, né? Ou chamar, no caso, poder chamar aqui mesmo, a função clearInterval. Eu vou atribuir a uma variável chamada de x e vou fazer o seguinte, clearInterval, onde eu passo aqui o x. Toda função setInterval e setTimeout, ela retorna uma coisa chamada de ID, né? Ele retorna o ID desse agendamento. Então, quando eu passo esse ID para dentro dessa função aqui, clearInterval, eu consigo cancelar esse agendamento futuro, né? Que no caso é daqui a 2 segundos vai ser chamada essa função. Então, eu consigo cancelar o intervalo. Então, se eu executar aqui novamente para vocês verem, eu cancelei aqui, né? Para limpar o terminal. Não funcionou porque isso daqui estou no PowerShell, né? Essa aqui, vou mudar isso aqui para o CMD. Mudei para o CMD, então agora vai funcionar perfeitamente. Pronto, então, como vocês podem ver, só mostrou OK2, que é esse aqui de baixo, né? E no caso, esse daqui foi criado e após ele foi cancelado, né? O agendamento. Se eu quisesse fazer com o timeout, da mesma forma, né? Atribuir para Y e clear timeout, certo? Então, como vocês podem ver aqui agora, ele não esperou nada, né? Eu rodei o script e ele já acabou, não fez nada. Porque eu agendei e cancelei, né? Então, isso não deu tempo dele executar. Basicamente, você vai utilizar bastante um set timeout para cancelar um set interval. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar isso daqui, ó, a cada 1 segundo, ele vai ficar mostrando OK1. E quando der 5 segundos, eu quero que ele cancele, né, esse intervalo aqui de cima, né, esse agendamento. Então, como é que eu faço isso? Basicamente, eu vou chamar esse clear interval aqui dentro do timeout. Então, após 5 segundos, eu quero cancelar a execução desse daqui de cima. Então, ele marcou isso daqui, porque como eu estou no PHP, não tem que chamar o use para poder utilizar uma variável fora do escopo, né, do escopo dessa função, aqui dentro dela. Né? Então, eu estou passando x para dentro da função anônima, né? Essa daqui. Então, agora, se eu executar, vocês vão poder ver aqui, ó, e ele vai mostrar aqui 5 vezes, né? E após isso ele parou o script, né? Cancelou. E quando o set timeout atingiu 5 segundos, ele cancelou a execução do set interval. As funções clear interval e clear timeout, elas funcionam da mesma forma. Então eu poderia ter trocado isso aqui para timeout, que funcionaria da mesma forma. A mesma funcionalidade, né? Então, não importa aqui o nome. Eu posso informar aqui, eu posso utilizar um clear timeout para cancelar um set interval, assim como eu posso utilizar um clear interval para cancelar um set timeout. Assim como no JavaScript, né? Tem a mesma funcionalidade. Pronto. Então, basicamente é isso. É assim que funciona os timers, né? Agora eu vou passar para a explicação de Promise. Vou criar aqui uma variável chamada P,
e vou atribuir para essa variável uma instância de promise. Então, vou definir promise. Dentro do construtor do promise, eu preciso informar uma função anônima que tem por padrão dois argumentos, né, dos parâmetros que se chamam resolve e reject. Dessa forma. Então eu tenho esse callback, né? Esse callback que tem dois parâmetros. Certo? Então aqui dentro da promise, como vocês podem, o próprio nome já diz, né? É uma promessa. Então, como isso aqui é uma promessa, essa promessa ela pode ser correspondida, né? Ou seja, ela pode ser resolvida, como ela pode ser rejeitada. Eu não vou fazer, no caso, eu posso cumprir essa promessa ou não, né? Então, basicamente é assim que uma promessa funciona aqui no PHP e no JavaScript, é a mesma coisa. Então, se eu quiser que uma promessa seja resolvida, eu chamo aqui resolve, e eu passo aqui o valor, né, da resolução dessa promessa. Então, passo aqui Mateus, aqui dentro. Mateus. Okay. E para eu pegar essa mensagem aqui, eu vou utilizar de dois métodos, né? No caso, basicamente tem um método para resolve, um método para reject e outro método responsável pela finalização da execução de uma promessa. Então, eu tenho aqui um método chamado den. No den eu informo um callback. Aí vou passar aqui um argumento chamado value. E aqui no den eu vou escrever aqui dar um eco, né? Um value. Então, esse Mateus aqui, ele vai ser passado para essa variável value. Certo? Então, só para vocês verem que realmente está caindo no den, dessa forma aqui. Vou chamar aqui, vocês podem ver que caiu aqui, Mateus. Certo? Aparece Mateus. Assim como o den, eu tenho também um cat. Eu vou trocar isso aqui, né, que é parecido. Vou trocar isso aqui para cat. E eu tenho também a função final. O final não tem nenhum argumento. Vou executar aqui para vocês verem. Ele mostrou aqui den, Mateus, e depois colocou um final. Vou colocar aqui uma quebra de linha. Depois PHP EOL, né? Vou executar aqui, ó. Como vocês podem ver, mostrou den, Mateus, e depois colocou aqui o final. Então, basicamente, isso aqui funciona da seguinte forma. Essa função anônima que eu informo aqui, ela corresponde ao resolve. Então, basicamente aqui quando eu chamo resolve, eu estou chamando essa função, certo? E esse Mateus está sendo injetado nesse argumento aqui, ok? Então, toda vez que eu chamo resolve, eu estou chamando essa função anônima que eu informei no den. Quando eu chamo o reject, eu estou chamando a função anônima que eu passei no cat. Então, vou mostrar aqui para vocês que vai cair cat Mateus. Vocês podem ver aqui. Ó. E o final é chamado toda vez que eu tenho um den ou um cat. É chamado sempre. Sempre quando eu tenho um den ou um cat. Mas no caso aqui eu estou resolvendo, né, essa promessa de primeira. Né? Então, no caso aqui, é comum que uma promessa ela demore um determinado período de tempo para ela ser resolvida ou rejeitada. Né? Então aqui, a título de exemplo, né, poderia colocar aqui um set timeout. E aqui nesse set timeout eu vou especificar o tempo de 2 segundos. Então, após o período de tempo de 2 segundos, eu quero que essa promessa seja resolvida. Então, assim como eu mostrei na parte anterior, né, de timers, eu tenho que utilizar isso daqui para poder acessar uma variável fora do escopo da função, né, dentro do escopo dessa função anônima. Então, eu faço o uso, né, do use. Né? Então, após 2 segundos, essa promessa vai ser resolvida e ele vai cair aqui no den. Né? Então, vou testar aqui, ó. Aguardando.
Após 2 segundos, ele mostrou aqui Mateus, certo? Então funcionou perfeitamente. Se eu quisesse o reject, da mesma forma, né? Se eu trocar aqui, reject, vou dar novamente, e como vocês podem ver aqui, o cat Mateus, final, né? Então funcionou perfeitamente. O final você pode colocar ou não, né? É opcional, todos esses métodos aqui são opcionais, né? No caso. Então, vocês podem ver que funcionam perfeitamente. Basicamente é dessa forma que funciona uma promessa, né? Uma promessa. No caso, essa promessa aqui, ela está sendo executada na própria thread que instanciou ela. Ou seja, nesse script aqui, ele tem um fluxo de execução, né? Um fluxo de execução top-down. Né? No caso, cada instrução, né, vai ser executada uma após a outra. Então, a linha 3 vai ser executada, depois a linha 5, depois a linha 7, por aí vai. Então, é executada de cima para baixo, né? Top-down. Então, se eu tiver alguma ação aqui dentro dessa promessa que seja bloqueante, caso aqui, ó, só para vocês entenderem, digamos aqui que eu tivesse um while, um for, né? Um for. E esse for, eu vou colocar aqui para ele, e de 1 a 5. E a cada iteração, eu vou dar um sleep, né? É um delay, né, de 1 segundo. Então ele vai parar aqui por 1 segundo, né? Depois disso eu vou resolver. Vou colocar aqui, eu terminei. Então, essa execução aqui, ela vai ficar bloqueada nesse for, porque esse for vai ser executado nesse script aqui, e eu vou estar mostrando a vocês como é que vocês podem transformar isso aqui no processamento assíncrono. Vou rodar aqui para vocês verem como vai funcionar. Então está em execução. Após 5 segundos, no caso, ele repetiu isso aqui 5 vezes, ele resolveu. Aí, no caso, para vocês podem estar pensando, não, funcionou perfeitamente, né? Então, tá ok. Mas no caso, essa execução aqui, ela bloqueou. No caso, se eu tivesse mais de uma promise, ele aguardaria que essa promise fosse resolvida, isso daqui, no caso, terminasse, para poder chamar isso daqui. E as outras promises ficariam pendentes, ficariam travadas. Então, para vocês resolverem esse problema, só é ao invés de dar um new promise, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão trocar isso daqui de promise, new promise, para promise assync. Ou seja, toda essa execução aqui que vocês informaram aqui dentro, ela vai ser executada em uma thread separada, né? Então, isso daqui não vai influenciar a execução do script principal, né? Do main. Para ficar mais fácil você entender, eu falei o seguinte: vou criar aqui, ó, um set timeout. Se minha ideia vai funcionar direitinho, né? Após 2 segundos, eu quero mostrar aqui. Começar aqui. Não PHP OL, né? Que é a galinha. Vamos ver. Então, pela lógica, deveria funcionar como? Como isso daqui vai demorar 5 segundos, né? Então, é para ele mostrar isso daqui antes disso daqui, né? Por mais agora que eu troquei isso daqui. Deixa eu voltar para como eu estava antes, né? Então, new promise. Vou executar aqui novamente. Como vocês podem ver, ó, ele mostrou primeiro terminei, né? Que ele chamou den, e depois ele mostrou aqui. Por mais que isso daqui deveria ser executado antes dessa parte, né? Já que isso daqui demorou 5 segundos, é a mesma coisa de eu ter colocado aqui um sleep de 5, que ele fica parado aqui por 5 segundos. Então, ele demorou 5 segundos, esse daqui demora 2 segundos, mas percebam que ele está sendo mostrado posteriormente, né? Então, isso aqui já está errado. Por quê? Porque, é como eu falei, essa execução aqui está sendo executada na thread principal. Então, isso daqui está sendo uma ação bloqueante, né? Então, para tornar isso daqui assíncrono, né? Ou seja, não bloqueante, eu preciso trocar isso daqui, né, para async. Então, dessa forma,
essa execução aqui será realizada em outra thread, ou seja, não vai bloquear a thread principal. Então, vamos testar novamente aqui, ó. Então, perceba que mostrou aqui. E depois de 5 segundos, ó, ele mostrou aqui que eu terminei. Então, perceba que agora funciona perfeitamente. Então, aqui, se você estiver, digamos, enviando e-mail, fazendo algum processamento pesado, isso daqui não vai bloquear as outras chamadas, né, de função. Por exemplo, timeout, set interval, ou outras promessas, né, que você estiver trabalhando. Dessa forma aqui, elas vão ser executadas em outra thread. Não vai atrapalhar o fluxo de execução do seu script principal, né, seu main. Então, basicamente, é dessa forma que funcionam as promises. Eu expliquei a parte de timers e promise, né, e promise assíncrona. É muito importante isso daqui. E agora eu vou estar falando sobre async, await e como utilizar diretamente uma thread, né, sem ser por esses métodos aqui. Vou tirar isso daqui. Pronto. Então a gente já viu que se a gente quiser obter a resposta de uma promessa, a gente utiliza o método DEN. Sendo que, assim como no JavaScript, a gente consegue obter essa resposta sem necessidade de um DEN. Para isso, a gente utiliza uma função chamada await. Então, uma await, né, recebe por padrão uma promessa como um parâmetro. Então, vou passar aqui P e aqui ó, eu vou dar um echo. Dessa forma. Então, se eu executar aqui, ó, vocês vão poder ver que vai aparecer após 2 segundos a mensagem terminei. Então, por padrão, um await, ele aguarda, né? Então, ele vai esperar que essa promessa seja resolvida. Quando for resolvida, ele devolve diretamente o resultado que eu informei aqui. Certo? Então, funcionou perfeitamente, como vocês puderam ver. Assim que funciona o await. Temos também o async. Então, se eu quiser executar uma função, né, de forma assíncrona, então eu escrevo aqui async, eu faço aqui a function, dessa forma, isso daqui. E aqui no caso, aqui, eu vou criar um for e eu vou dar um echo nesse for. Aqui, vou fazer o seguinte: echo, quer dizer que ele mostre o valor de i e uma quebra de linha. Dessa forma. E vou fazer isso aqui 5 vezes. Né? E vou dar um sleep aqui de 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ele vai mostrando aqui o valor que vai ser incrementado. 0, 1, 2, por aí vai. Então, se eu executar dessa forma aqui, ó, perceba que ele vai ficar aguardando e após o período de 5 segundos, meu script vai acabar e ele não vai mostrar nenhum resultado. Por quê? Porque toda função assíncrona, assim como lá no JavaScript, ela retorna uma promessa, né? Uma promise. Ou seja, eu preciso utilizar o den, né? Então eu tenho que chamar aqui um den, informa um callback e esse callback vai receber o valor, né, da resolução dessa promessa. Então aqui ó, é onde eu colocaria o echo. Então dessa forma aqui, se eu executar novamente, após 5 segundos, esse resultado aqui que foi executado dentro da função é devolvido para o den. Então perceba que funcionou perfeitamente. Né? Então é dessa forma que eu obtenho o retorno de uma função assíncrona. Né? Aqui, caso eu poderia também fazer dessa forma aqui, ó, fazer aqui de exemplo aqui para vocês, né? Então vou atribuir a esse array aqui, ó, de x, um valor de i. Então, fazer dessa forma aqui. E aqui por último eu vou dar um return x. Né? Esse x vai vir para aqui no den, né? A função aqui anônima que eu informei no den. E como é um array, eu não posso printar simplesmente utilizando o echo. Né? Tem que trocar isso aqui por um var export, por exemplo, um var dump, né? Por aí vai. Vou utilizar aqui o var export. Pronto, vou rodar novamente aqui. Ó. Então, após 5 segundos, ele vai devolver aqui o resultado. Né? Mostrando um bocado de coisa aqui estranha.
Deixa eu comentar esse. Tá dando retorno estranho aqui. Esse erro. Eu acredito que é porque eu preciso serializar isso daqui num JSON, né? Num JSON encode, né? Acho que eu falo isso. É isso mesmo. Eu não serializei, né? Aí ele corrompeu na hora de. Porque como isso aqui está sendo executado em uma outra thread, né? Então eu preciso serializar esse retorno aqui como uma string, né? Certo? Se eu trocar isso aqui para um var dump, ele deve mostrar aqui, ó, que isso aqui está sendo retornado como string, tá vendo? Então aqui eu teria que fazer o decode, né? No caso, um JSON underline decode, dessa forma, para obter, no caso, o array, né? Como vocês podem ver aqui, mostra um array, né? Com 5 elementos, perfeitamente, né? Então eu preciso serializar isso daqui como um JSON, né? Uma string, né? Transformei esse array em uma string e retornei ele. Então funcionou perfeitamente. Eu poderia ter colocado aqui no lugar do retorno um echo, que vai funcionar da mesma forma, né? Vou mostrar para você daqui. Funcionou da mesma forma aqui, ó. Beleza? Então é assim que funciona uma função assíncrona. Já que uma função assíncrona ela retorna uma promessa, né, uma promise, então eu consigo, através disso daqui, eu consigo utilizar a função, né, await. Então eu poderia atribuir isso aqui a uma variável chamada IA, por exemplo. Tá? E aqui abaixo eu poderia chamar aqui ó, A e passar o A para o await. Né? Então, pela lógica, é para isso daqui funcionar perfeitamente. Né? Vamos testar. Então, como vocês podem ver, funciona perfeitamente. Né? Assim como é mostrado lá no D. Né? Então, eu até coloquei esse IP aqui. Ó, por 5 segundos. Ele vai mostrar o retorno dessa execução assíncrona. Funcionou perfeitamente. Caso vocês queiram que essa execução assíncrona não devolva um retorno, né? Então, coloca aqui um GLP de 3 segundos. Depois disso, eu vou dar aqui um OK. Então, perceba que aqui, após 3 segundos, ele vai mostrar a mensagem OK. Né? OK. Mas eu quero que essa execução aqui ela não me devolva um retorno. Então, basicamente, eu informo aqui, ó, depois do callback, se eu quero retorno ou não. Por padrão, é para ele devolver o retorno. Né? Vocês podem ver aqui o retorno está como true. Né? Então, se eu passar aqui como false, ou seja, sem retorno, isso daqui não vai me dar o retorno, né? Então eu não posso mais usar o await. E se eu executar dessa forma aqui, ó, percebo que vai dar um erro, né? Porque por padrão isso daqui retorna um array. Né? Vou mostrar para vocês aqui um var export. Né? Isso daqui devolve um array de thread. Né? Aqui. Vocês podem ver que retorna várias coisas. É um array, né? Tem um response, tal, tal, tal. Então, como essa ação aqui demorou mais que meio segundo, né? Ou 500 milissegundos, por padrão, ele não vai esperar que essa execução aqui termine. Agora, se isso daqui for rápido, né? Uma execução que demore menos que meio segundo, né? Ele vai obter o retorno. Como vocês podem ver aqui, está response null, ele não esperou uma resposta, await false, ou seja, ele não esperou com que essa resposta, né, com que a execução dessa função terminasse. E ele diz aqui, ó, ocorreu um erro, né, ocorreu um erro entre aspas, aqui não foi um erro forçado que eu fiz, né, demorou mais que 500 milissegundos, então ele cancelou a espera, né, dessa conexão, porém essa execução ainda continua lá no servidor web, né, então ele não aguarda a resposta, mas a execução da função que eu passei aqui, ela vai continuar lá no RPC, né, okay? Então, como eu comentei aqui, como vai demorar menos que meio segundo, agora vocês vão poder ver o retorno aqui que ele vai dar.
em response. Response aqui, ok, tá vendo? Então, se tiver um delay maior que meio segundo, coloca aqui em segundo, ele não aguarda o retorno aqui. Ok, gente, pronto. Basicamente, essas duas formas de utilizar o async, né? Um async com espera da resposta e o async sem a espera, né? Por padrão, o async retorna uma promessa, né? Uma promessa. Okay? Basicamente, aqui eu expliquei até agora tudo isso daqui, né? Tudo isso. E agora eu vou estar falando sobre thread. Basicamente, o async, por debaixo dos panos, ele está chamando uma instância de thread. Né? E ele, para rodar isso daqui de forma assíncrona, ele joga isso daqui para executar em uma thread paralela, em outra thread, né? Sem ser a principal. Então, para utilizar thread, vou fazer o seguinte: eu escrevo aqui thread para dessa forma. Aqui em thread para eu informo um callback, né? Uma função. E essa função vai mostrar alguma coisa. Né? Então, vou executar aqui um eco Mateus. Por padrão, as threads elas trabalham aqui de maneira síncrona, ou seja, né, ela vai aguardar que essa execução aqui termine. Então, se eu fizesse da seguinte forma, se eu der um sleep de 2 segundos aqui, vou atribuir isso aqui a x, e aqui abaixo vou dar um x response aqui, que é somente a resposta, né, já que isso aqui devolve um array, que é somente a resposta aqui, vocês vão ver que ele vai aguardar, ó, então, CLS, né? Ele vai aguardar 2 segundos e depois ele mostrou aqui, ó, Mateus. Né? Então, essa execução ocorreu aqui de modo síncrono. Né? Então, ele esperou isso aqui executar e devolver um array, né, no caso para x, atribuir a x, e aqui eu peguei somente a resposta. No caso, se eu quiser executar isso aqui de maneira assíncrona, né, ou seja, não bloqueante, né, então vou ter que fazer uso de promise. Né? Então, eu já tenho nativamente aqui para utilizar a promise. Basicamente aqui, eu coloco aqui vírgula, aí eu coloco aqui a response como true, porém aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, que eu desejo uma promessa, então eu coloco de true. O padrão aqui, ó, esse primeiro parâmetro que eu informo, ele indica se eu quero que essa thread seja uma thread onde eu espere a resposta. Então, eu quero esperar a resposta, mas eu quero que essa resposta ela venha em formato de promessa, né? Seja devolvida numa promessa. Então, eu coloco aqui como true. Por padrão, a thread ela vai estar dessa forma aqui, né? Que foi a que eu mostrei anteriormente. Né? Após 2 segundos, ele mostrou aqui Mateus. Né? Se eu colocasse aqui como falso, né? Como falso, ele não vai aguardar a resposta. Né? Então, se demorar mais que meio segundo, ele não aguarda mais a resposta. Né? Então, por padrão aqui, eu quero esperar a resposta e quero que essa resposta venha no formato de promise. Então, vou colocar aqui como true. Então, já que isso aqui vem em formato de promise, eu não posso fazer mais dessa forma aqui. Né? E assim vai dar um erro. Isso aqui é uma promise, então eu não posso fazer assim. Teria que chamar aqui o await, né? Await x. E quando essa promessa for resolvida, eu pego o response, né? Obviamente. Então, dessa forma aqui, vai funcionar perfeitamente. Então, para vocês entenderem direitinho, vou explicar novamente. O padrão thread para funciona dessa forma aqui, ó. Ou seja, ele vai esperar a resposta, porém essa resposta não vai ser devolvida em formato de promise. Se eu quiser que a resposta seja, eu espere a resposta e que ela venha em formato de promise, coloco os dois como true. Se eu não quiser esperar a resposta, eu apago isso daqui, né? E coloco como falso. Né? Basicamente é assim que funciona. Então, por fim, eu expliquei tudo isso daqui. Né? Dentro da pasta lá dentro da pasta da biblioteca, tem vários exemplos aqui. Ó. Tem esses exemplos aqui. De tudo que eu falei. Né? Async, await, promise assíncrono, que eu mostrei, thread, timers. Então, como vocês podem ver aqui, eu vou mostrar rapidamente.
tem a implementação de tudo o que eu falei anteriormente. Dos timers, né? Aqui temos a parte dos timers. Temos aqui de thread, né? Então tem aqui explicando síncrono, assíncrono, né? Sem espera do retorno. E aqui síncrono, porém com promise, né? Certo? Tem explicando sobre promise assíncrono, né? Que eu mostrei anteriormente. Então tem diversos exemplos aqui. Deixei todos esses exemplos já aqui para vocês pudessem ver como é que funciona. Né? Para executar tem um ponto .bat aqui, dá 2 cliques. Então como vocês podem ver aqui, ó, aqui eu tenho um exemplo de timers, né? Então aqui utilizando lá o set inter ou set timeout, aí vocês podem ver como é que funciona, né? Por debaixo dos panos, tá? No exemplo. Aqui tem um exemplo de promise, né? Então aqui tem explicando aqui, ó, o retorno, né? Dessa execução. Aqui tem um de promise assíncrona. Aqui tem um exemplo daquela função async, né? Aqui o async e await. E aqui de thread. Né? Então tudo que eu expliquei nesse vídeo está implementado nesses exemplos aqui. Né? Você pode estar acompanhando. Basicamente, para utilizar a biblioteca, só precisa ter o code, né? Que é onde está todo o código fonte, né? Toda a implementação que eu construí. Cada parte dos timers, assim que await, né? Thread, está tudo aqui dentro. É importante lembrar, né? Deixa eu falar logo aqui. Que se você for utilizar isso daqui, toda essa parte de async e de thread, ela, como vai rodar em uma thread separada, essa thread é uma thread HTTP. Então, como vocês podem ver aqui, ó, por padrão, está definido aqui o localhost, o nome do projeto, né, da biblioteca, lib, e ele está chamando aqui o arquivo rpc.php, tá vendo aqui? Então, se vocês mudarem o nome disso aqui, nesse caminho aqui, ó, vocês vão precisar alterar aqui em code, né, esse location aqui, né? Então, vocês precisam ficar atentos a isso daqui. Ok, gente? Por causa desse arquivo aqui, ó, rpc.php, que é onde vai ser executada toda a função, né, que eu passei como callback. Né? Basicamente aqui eu estou utilizando a estratégia de RPC, né? É o Remote Procedure Call. Né? Então eu executo um procedimento, né, uma função que foi passada em outro worker. Né? Basicamente é dessa forma que eu faço a execução de forma assíncrona, né? Em outra thread. Ok, gente? Então essa aqui é a biblioteca. Tem uma dependência aqui que eu utilizo que se chama Ops Closure, que eu já deixei aqui dentro dessa pasta vendor, né? Tá aqui a biblioteca, né? Só tem ela de dependência mesmo. E o código todo está aqui em code, o RPC para executar a thread, né? E as partes das funções assíncronas, das chamadas assíncronas. E aqui todos os exemplos. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.